Muito bem. Essas orações condicionais, tá? Que nós vamos estudar, vocês já estudaram no português, tá? E elas são as orações subordinadas adverbiais condicionais. Se tal coisa, tá? Então, você estabelece uma condição que vai gerar uma consequência, certo? Lá no português, o verbo que você utilizou era o verbo no subjuntivo. Por exemplo, se eu tiver dinheiro, tá? Tal coisa. Se eu estudar tal coisa. Se eu tivesse dinheiro, se eu estudasse. Então, o verbo que você utilizou lá nas orações do português era o subjuntivo. No caso do inglês, não vai ser isso, tá? Nós vamos utilizar aqueles tempos verbais que nós estudamos aqui, como vocês vão ver, tá? Então, lembrem que a estrutura de cada um dos condicionais, são 4 em inglês, tá? Ela vai começar sempre com esse se, ou pelo menos vai ter o se lá dentro da estrutura, certo? Então, começa daí para vocês lembrarem que é uma oração condicional, tá? Então, vamos compartilhar aqui a nossa tela para a gente poder analisar cada uma delas, tá bom? Para começar de hoje, tá? Elas são 4, né? Todos vocês estão vendo a tela? Milena, Canilpe, Fernanda, Ana. Estão? Sim, está aparecendo. Ok, então vamos lá. Muito bem. Então, ó, nós chamamos, tá, essas orações de conditional sentences. Ou, como eu acabei de dizer para vocês, if clauses. Por que if clauses? Porque esse if aí vai aparecer sempre lá, certo? Se você começar a oração com if, a causa tem vírgula, como vocês vão ver daqui a pouco nos exemplos. Se você inverter e começar a estrutura pela consequência, aí não precisa vírgula. Aí o if vai aparecer lá no meio da estrutura, tá? Mas ele sempre estará lá. Então, como eu disse, nós temos 4 condicionais. Hoje nós vamos estudar os 2 primeiros. Na próxima semana, o seguinte. E lá na outra semana, o último, tá? Bem, então olha só. O primeiro condicional se chama zero conditional, ou conditional zero, quer dizer, é o zero condicional, tá? Ou condicional zero. Qual é a estrutura desse condicional? Ó, é if, como vocês estão vendo aqui, ó, mais uma frase no presente simples. Então, vocês já sabem como é que vocês vão estruturar essa frase. E ela pode ser afirmativa ou negativa. Se ela for negativa, vocês vão usar o verbo auxiliar do ou das. Certo? Se ela for afirmativa e for na terceira pessoa, o he, o she ou o it, você tem que lembrar daquele Szinho
no verbo. Tá? Que a gente já viu aqui, certo? Que no he, no she e no it tem que colocar aquele Szinho da terceira pessoa. E aí, essa é a condição, tá? E lá no outro lado, a consequência também estará no presente simples. Então, vejam que é uma coisa absolutamente simples de estruturar. Você vai colocar o if, mais uma frase no presente simples, que não tem mistério, e lá do outro lado, outra frase no presente simples. Então, aí não tem como errar a estrutura. O problema é o que é que a gente quer dizer com essa estrutura. Então, o zero condicional, ele tem duas aplicações. Uma é quando você está descrevendo um fato que não muda nunca, que é sempre aquilo. Por exemplo, se eu refrigerar água, o que é que acontece? Vira gelo. Isso não é uma vez ou outra, é sempre. Se eu refrigerar água, vira gelo. Então, esse tipo de fato é condicional zero. O outro uso é quando eu quero que a pessoa compreenda que aquilo acontece sempre, que não muda nunca. Pode ser um hábito meu, tá? Pode ser um costume meu, mas que não muda. É isso que eu quero que a pessoa entenda. Neste caso, tá? Tanto do fato quanto do hábito, este if pode ser traduzido como toda vez que, ou então sempre que, ou quando, certo? Porque essa é a ideia. Então, toda vez que eu refrigero água, vira gelo. Sempre que eu refrigero água, vira gelo. Se eu refrigerar a água, vira gelo. Então, a ideia aqui no condicional zero é de presente, tá? Ou futuro. Certo? Muito bem. Então, olha só. Se alguém... Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa nossa discussão nas situações, tá? No significado, porque foi isso que confundiu vocês na prova. Então, olha só. Se alguém vai ao mesmo restaurante japonês toda vez e come o mesmo sushi, então o que é que acontece? A pessoa vai olhar o cardápio? Não. Por que não? Porque ela vai ao mesmo restaurante. E toda vez que ela vai lá, ela come o mesmo sushi. Então, quando ela senta na mesa que o garçom vem, tal sushi. Pronto. Já sei o que eu quero, é tal sushi. Ela só vai olhar o cardápio se o garçom disser, olha, hoje nós não temos o sushi. Mas se não for isso, se não for uma situação especial, aquilo é um hábito dela, que não se altera nunca. Sabe aquele cara que vai na panificadora, na padaria, tomar café da manhã, e aí ele pede sempre o pão careca na chapa, com manteiga e café com leite? Ou um café expresso? Toda vez que ele entra na padaria, o cara já diz, doutor, pão careca com manteiga na chapa e um café. E não precisa pedir mais. Certo? Então, aquilo não muda. É sempre a mesma coisa. Então, como é a frase? A frase é assim, olha. If I go
presente simples. To a Japanese restaurant. I eat, presente simples de novo, sushi. Se aqui fosse he ou she, por exemplo, seria goes e eats. Então, if I go to a Japanese restaurant, I eat sushi. O que é que eu estou dizendo aí? Ele nem olha o cardápio. Ele não come outra coisa. Ele chega lá, aquele sushi, pronto, acabou. Então, este tipo de coisa eu expresso com o condicional zero. E neste caso, o if significa, sinaliza toda vez que, sempre que. É a mesma história do cara que só gosta do Big Mac. Então, quando ele vai para o McDonald's, tá? Ele sempre diz assim, que é onde está a refeição do Big Mac. Ele não quer saber de outro sanduíche. Ele nem sabe quais são as outras opções que tem no McDonald's. Ele chega lá, Se ele vai para o iFood pedir McDonald's, é Big Mac. E ele não olha, ele nem olha o resto, ele nem sabe se tem cheddar, se tem quarteirão, não sabe de nada. Ele só come Big Mac. Então, isso quer dizer o quê? Que o Big Mac é o sanduíche preferido dele, é o sanduíche favorito dele. E que não vai mudar isso, porque isso é um hábito, é o favorito dele. Então, a minha frase seria: If I go to McDonald's, I get Big Mac meal. Então, tanto é a condição no presente simples quanto a consequência no presente simples. Porque o que é que eu estou querendo dizer? Que o Big Mac é o sanduíche favorito. Então, o condicional zero, ele expressa esse hábito, tá? Que é algo que só se altera se houver uma situação especial. Senão, ele será sempre aquilo. Para expressar isso, eu uso o condicional zero. E vocês lembram que, neste caso, o if é igual a when, quer dizer, quando, sempre que, toda vez que. Certo? Isso é o que eu estou transmitindo para a pessoa que me ouve. Tá? Olha aqui. Se você esquenta a água até 100 graus Celsius, o que é que acontece? A água evapora. Isso sempre acontece. Então, se você pegar uma panela de água e esquentar até ela atingir 100 graus, o que é que vai acontecer? Começa a sair fumaça e bolhas, quer dizer, a água está evaporando. Então, isto é um fato, tá? Indiscutível. Você não pode dizer que não é isso que acontece, porque vai acontecer. Então, você não pode dizer, não, olha, eu esquento água lá na minha casa a 100 graus e não evapora. Você não pode dizer isso, porque não é verdade. Então, como é que eu vou expressar isso? If I heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Olha aqui o S da terceira pessoa, no presente simples. Então, if I heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Como é que você vai traduzir isso para o português? Se eu esquentar, se eu for ao McDonald's, só que esta tradução ela vai ser igual ao condicional 1. Então, o que é que vai mudar aqui?
é o que você expressa na consequência. Como vocês vão já ver. Tá? Então, ó, esse condicional zero é isso aí. Não há nenhum outro detalhe a ser mostrado. Então, vocês percebam que não há nada de difícil na estrutura da frase. É tudo presente simples. Vocês só precisam lembrar do do e do das, se a frase estiver na negativa, e do S da terceira pessoa do singular, que a gente já viu aqui. E aí vocês lembrem que eu disse a vocês que quando nós chegássemos nos condicionais, tudo aquilo que a gente falou de tempo verbal, a gente ia precisar. Alguma pergunta? Posso dar o quê? Não, não. Se você tem duas alternativas, aí você já vai para o outro condicional. E eu vou já explicar por quê. Todos entenderam a pergunta do Andrei? Vejam, se você tiver duas alternativas, tá? Quando você vai para um restaurante japonês, você come sushi ou tempurá, aí já não pode mais ser o condicional zero. Aí você já vai para o outro condicional que nós vamos já ver. Alguma pergunta, vocês aí, Milena, Calil, Piana Vitória? Sobre o condicional zero? Até agora não, professor. Muito bem. Então, vamos continuar, tá? Bem, o outro condicional é o que nós chamamos de condicional 1, ou, como é mais frequente, first conditional, quer dizer, o primeiro condicional. Então, condicional 0, o anterior, e esse aqui é o first conditional, quer dizer, é o primeiro condicional, ou condicional 1. Qual é a estrutura desse condicional? Ó, if, tá? If, mas simple present, então vocês percebam que é igualzinho ao anterior. A primeira parte, a parte da condição é igual à do anterior. Presente simples. Quando a gente vai para a consequência, olha aqui, modal simples. E vocês lembram que a gente viu isso lá na última unidade antes do primeiro NPC. O que é o modal simples? É o modal mais um verbo. Tá? Qual é o significado? É de presente ou futuro. Tá? Então, por exemplo, se eu for ao restaurante japonês, a mesma coisa lá do primeiro, do zero. Eu comerei sushi ou tempurá. Por quê? Porque aí já existe uma alternativa. Então, eu não tenho sempre o mesmo hábito, que é de comer o sushi, tá? Porque às vezes eu posso comer o tempurá. Então, aí não é mais aquela coisa que nunca muda. Aí eu já vou ter uma alternativa. E neste caso, como a consequência está sendo estruturada com o modal simples, cada modal que você colocar lá na frase vai significar aquele sentido lá da tabela. Aí vai ser uma possibilidade,
vai ser uma probabilidade alta, vai ser uma probabilidade média, vai ser um conselho, vai ser uma emergência, uma obrigação. Então, você vai poder usar aí qualquer modal. E cada um deles expressará algo diferente. Então, alguns de vocês, que eu não sei se foi daqui ou se foi da turma da noite, já responderam lá a atividade desta semana. Só que aí, quando a pessoa respondeu, ela colocou apenas o will. Mas não é só o will. O will é aquele mais comum, né? Aquela coisa que é a possibilidade normal, que a gente já viu aqui. Mas vocês vão ver aí, ó, pelos exemplos, que os outros modais também podem ser usados. Muito bem, então olha só. Se alguém vai ao mesmo restaurante japonês e, embora goste de sushi, sempre olha o cardápio para ver o que vai comer. Aí não é mais aquela coisa de é isso, é isso. Não, olha, me dá o cardápio aí, eu quero ver quais são as minhas possibilidades. Então, neste caso, já não pode mais ser o condicional zero. Aí, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer, ó, if I go to a Japanese restaurant, presente simples igual ao anterior. I will eat sushi. Por que will? Bom, o will mais o verbo é um modal simples com will. E o que é que o will expressa? Uma possibilidade. Então, neste caso, o sushi é uma alternativa apenas, é uma possibilidade. E aqui, isso é que vocês precisam entender, tá? Não é nem mais forte, nem mais fraco, não é nada, é uma possibilidade igual a todas as outras. É uma possibilidade normal, regular. Tá? Então, quando eu uso o will, o que é que eu estou querendo dizer para a pessoa? Que para mim pode ser o sushi, né? Pode ser o sunomono, pode ser o tempurá, certo? Pode ser o hashimi, pode ser qualquer um item do cardápio. São todos iguais. Eu gosto de todos. Isso é o que eu estou tentando dizer quando eu uso o will. Neste caso, o if não pode ser substituído por sempre que, ou toda vez que, ou quando. Aí é se mesmo. Se eu for, uma possibilidade é o sushi. Aí olha o que vai acontecer. E, considerando a mesma situação, quer dizer, do restaurante, podemos modificar o grau de preferência pelo sushi. Então, aí o que é que acontece? Ó, se eu disser assim, if I go to a Japanese restaurant, I may eat sushi. Então, vocês lembram? Se não lembram, é bom vocês consultarem lá novamente. Aquela tabela dos modais, o may expressa uma probabilidade alta. Certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu gosto muito de sushi. Então, o sushi é a minha primeira opção. Não quer dizer que é a única, mas existe uma grande chance de eu pedir sushi. Por quê? Porque eu estou usando
may. E o may expressa essa probabilidade alta. Não é a única. A única teria que ser lá com 0. Mas quando eu troco aí o will pelo may, eu estou querendo dizer que eu gosto muito de sushi. Que o sushi será a minha primeira opção. Desculpa. Então, vejam que cada modal que eu utilizar ali vai me sinalizar algo diferente. Então, não é só o will, é qualquer um daqueles modais lá que a gente viu na tabela. Certo? Ó, se eu disser assim, if I go to a Japanese restaurant, I can ou could, aí tanto faz um ou outro, eat sushi. Então, vocês lembram que o can e o could, eles expressam uma probabilidade média. Então, isso quer dizer que ele pode comer outra coisa em vez de sushi com igual frequência. Então, aí, ele não está dizendo que ele gosta muito de sushi. Ele está dizendo que ele gosta de sushi, de sashimi, de sunomono, de tempurá. Que a probabilidade dele pedir sushi é de 50%. Como de outra comida qualquer do cardápio. Então, ó, cada modal que eu utilizo sinaliza um determinado significado, que é aquele lá daquela tabela que a gente estudou. Mas a estrutura é igualzinha. Então, não é só o will. Então, quando vocês forem ver nos livros, tá? Quando vocês forem fazer as pesquisas de vocês, aparece sempre o will. É o que sempre aparece lá. Porque é o mais frequente. Tá? Já que a gente fica aí resguardado, né? Porque é a possibilidade normal. Mas não é o único que pode ser usado, tá? Diga, André. Nesse caso, uma pessoa com frequência, né? Uma coisa desse sentido. Tipo, eu paguei não é necessário, porque o modal já está dizendo o que acontece. Não deve, porque vai ficar redundante e pode até causar conflito, tá? Então é melhor não usar. Muito bem. E aí, ó, se eu disser assim, if I go to a Japanese restaurant, I might eat sushi. Então, vocês lembram que o might indica uma probabilidade mínima. Então, se eu estou usando o might aí, o que eu estou querendo dizer? Que o sushi será a minha última opção. Porque é o que eu menos gosto. Como é que eu sei? Pelo uso do might. Então, Professor, oi. Pode falar. porque eu tenho uma dúvida. Sempre quando a gente vai procurar em livro, né, como o senhor falou, fica dividido assim, ó. First conditional, aí fica if mais simple present mais will. E sempre eles colocam assim, will como uma situação no futuro, como uma possibilidade de ocorrer, aí depois vem second conditional, Não, mas nós não would. chegamos lá. Não, Não, calma. eles dividem assim, sabe? Tá errado isso? Não está errado. certo. É porque a gente ainda vai estudar o second conditional e o third conditional. Aí tá, o will é só, por exemplo, aqui É só no first. O will é um dos que modal. podem, né? Sim, mas você pode usar os outros, como eu estou mostrando. Porque eles não falam isso. Justamente.
E é por isso que eu estou falando. Tá? Tá Então, bom. você poderá usar qualquer modal. E cada modal que você utilizar vai sinalizar o significado daquele modal. Certo? Então, por exemplo, se eu disser if I go to a Japanese restaurant, I may eat sushi, significa que o sushi é a minha primeira opção. Porque o may, ele sinaliza uma probabilidade alta. Então, existe uma grande chance de eu comer sushi. Se eu disser I might eat sushi, como might sinaliza uma probabilidade mínima, o que eu estou tentando dizer aí é que o sushi vai ser a minha última opção. Que eu não gosto de sushi. Então, cada modal que eu coloco transfere um significado específico. Então, a gente precisa ter cuidado na hora que a gente vai estruturar o condicional. O zero não tem problema, porque é presente, presente. Então, é o hábito permanente, é o fato permanente. Mas quando a gente vai para o primeiro, cada modal vai sinalizar um significado diferente. Vocês entenderam, gente, isso? Então vamos tentar fazer uma. Vocês escrevam lá. Escrevam lá o que eu vou ditar. E vocês aí no remoto também, tá? Tá bom. Peguem um papel e uma caneta e escrevam lá. Considere a seguinte situação. Considere a seguinte situação. 2 pontos. Maria costuma dizer que quando ela gosta de alguma coisa, Maria costuma dizer que quando ela gosta de alguma coisa, vírgula, ela jamais troca por outra. Ela jamais troca por outra diferente. Ponto em seguida. Ela já está no quinto, ela já está no quinto Mitsubishi ASX. Ela já está no quinto Mitsubishi ASX.
Vocês sabem que o ASX é um carro da Mitsubishi, né? Então, ela já está no 5º Mitsubishi ASX. Ponto. Chegou a hora de trocar o carro. Chegou a hora de trocar o carro. Ponto. O que Maria diz? O que Maria diz? Então, agora eu quero que vocês escrevam a frase que ela diria, tá? Claro que nós vamos considerar aí has money, tá? E buy ASX. Então, escrevam a frase. Primeira pergunta. Qual condicional vocês vão usar? O condicional 0. Por quê? Porque ela acabou de dizer, Maria jamais muda. Quando ela gosta de alguma coisa, ela não muda nunca. Tá? Ela já está no 5º ASX. Vai trocar de carro, não vai comprar nenhum outro carro que não seja o ASX. Exatamente. Que não muda, né? Então, escrevam aí a frase. Vou dar 2 minutos e vou corrigir. Certíssimo. Pois é, por isso que eu achei estranho. Aumentar? Tá bom? Olha lá. Escreve Maria com Alan. Benedito. Não é. Bom, então olha só. Se a situação estabelece que ela diz que quando ela gosta de alguma coisa, ela nunca muda, e ela já está no 5º ASX e já vai mudar de carro, é óbvio que ela vai comprar outro ASX. Tá? Isso é o que a situação está mostrando. Então, if Maria has money. Por que has? Porque essa é a terceira pessoa do singular do verbo have. Então, se eu estou usando o condicional 0, e aqui eu tenho que usar o presente, tá? Eu vou dizer if Maria has money. Porque has é a terceira pessoa do presente simples do verbo have. Então, vocês não podem esquecer daquele S da variação do verbo, tá? Então, if Maria has money, she buys. Então, eu tenho que ter o S aqui da terceira pessoa do singular do presente. Eu não estou usando
o condicional zero não é if, mas presente simples. E outro presente simples, então, has money, porque has é a terceira pessoa do verbo have no presente simples. She buys, com o Szinho lá no final, tá? Porque é a terceira pessoa. ASX. Certo, meninas? Vocês aí no remoto. Então, ó. If Maria has money. Tá? Porque a ideia era have money by ASX. Então, if Maria has money. Has é a terceira pessoa do singular do verbo have. She buys. Então tem que ter o Szinho da terceira pessoa, porque o verbo está no presente simples. Ok? Calíope, Milena, Ana Vitória. Vocês aqui, tá entendido? Muito bem. Então vamos a uma segunda situação. Se vocês tiverem alguma pergunta aí no remoto, falem, tá? Uma segunda situação. Determinado executivo, copiem lá. Determinado executivo precisa fazer viagens com frequência. Precisa fazer viagens com frequência. Ponto. O bilhete aéreo é comprado, o bilhete aéreo é comprado pela empresa. É comprado pela empresa. Ponto. Expresse a frase correta. Expresse a frase correta nas seguintes circunstâncias. 2 pontos. Expresse a frase correta nas seguintes circunstâncias. 2 pontos. Letra A. A empresa tem cartão de milhagem. A empresa tem cartão de milhagem Latam. B. A empresa usa qualquer companhia aérea. A empresa usa qualquer companhia aérea que estiver mais barato. A empresa usa
qualquer companhia aérea que esteja mais barata. Cinco minutos aí para vocês pensarem e escreverem a frase dessa forma aqui, ó. Aqui do lado do primeiro é travel e aqui é buy a ticket. Cinco minutos para vocês pensarem e escreverem a frase, tá? Vocês aí no remoto copiaram? Danilpe, Milena, ok. Sim. Tá, então tentem fazer. Oi? Está muito aberto? Pode escrever qualquer coisa? Pode escrever qualquer coisa? Andrei, não faça os exercícios com pressa. Pensa direito. Não, mas pensa direito para fazer o exercício, pelo menos. Reflete. Então vamos lá. Primeira pergunta.
qual é o condicional que nós vamos usar? É o zero ou é o first? First. É o first. Por quê? Porque aí ele tem opções, né? Ele não é a mesma coisa o tempo inteiro. Até porque não é ele que compra a passagem, é a empresa. Então aí existem opções. Muito bem. Na situação A, diz que a empresa tem um cartão de milhas com a Latam. Então, qual é a primeira opção da empresa? É a Latam. Muito bem. Então, a frase seria: If he travels, não é o executivo, não é he, não é terceira pessoa, então tem que ter o Szinho lá do verbo. Tá? If he travels, he may buy Latam tickets. Por que may? Porque a empresa tem um cartão de milhagem da TAM. Então, a TAM é a probabilidade mais forte da empresa. Tudo bem. Pode falar. Bom, aí não tem o will. Por que não tem o will? Porque a empresa tem uma alternativa mais forte que as outras. Se eu dissesse will, todas seriam iguais. Latam, Gol, Azul, ia ser tudo a mesma coisa. Mas como a empresa tem um cartão de milhagem da TAM, a probabilidade é alta de comprar Latam. Então, aí eu vou usar o MEI. Não é o MEI que expressa essa probabilidade alta? Então, se a empresa tem um cartão de milhagem da TAM, a TAM é a primeira alternativa. Lá na segunda, na letra B, diz assim: a empresa compra qualquer uma companhia aérea. Tá? É aquela que está mais barata no momento. Então, aí, todas elas têm a mesma chance. Se a TAM tiver barato, mais barato é a TAM. Se a Gol tiver mais barato, é a Gol. Se a Azul tiver mais barato, é a Azul. Então, as três têm as mesmas chances. Não há probabilidade maior nem menor. É a que estiver mais barato. Então, a frase seria: If he travels, if he travels, he will buy Latam tickets. Oi? Não. Não, mas presta atenção. Aí eu tenho três possibilidades iguais. Eu não tenho uma média e outra maior ou outra menor, entendeu? Então não pode ser nem can nem could, é o will. Pode ser, não tem problema. É porque eu pedi que fossem duas frases, mas está tudo certo. Então, gente, se eu usar o MEI, eu estou dizendo lá que a preferência da empresa é pela Latam. A probabilidade maior é da empresa comprar o bilhete da Latam, porque tem um cartão de milhagem. Agora, se eu estou dizendo que pode ser qualquer uma, que é aquela que tiver mais barato no momento, é tudo a mesma coisa.
Então, aí é will. Então, aí eu posso mudar o verbo modal de acordo com o significado da minha situação. E vejam que a estrutura é a mesma. Alguma pergunta? Sim, mas presta atenção. O can e o could, eles indicam que há uma probabilidade média e, portanto, deveria ter uma maior e uma menor. Tá? Então, quando tu usas o can ou o could, significa que deve existir uma que é maior e outra que é menor. Mas tu estás mostrando só as médias. Quando tu usas o will, não tem uma maior e nem uma menor, e nem uma média. Elas são todas iguais. Então, se tu tens 3, cada uma delas tem 30% de chance de ser comprada. Entendeu? Se tu disseres can ou could, tu estás dizendo que esta Latam tem 50% de chance. Aí, as outras duas, cada uma tem só 30%, 25%. Correto? Aí sim. Mas se isso não está especificado na situação, tu tens que usar o will para dizer que todas as 3 são iguais. Porque tu estás pensando em 2 alternativas só. Aí seria 50 e 50. Mas aí são 3. Mas aí tu não pode pensar em português. Foi por isso que vocês erraram na prova. Não foi o teu caso. Entendeu? É porque tu estás falando aí de probabilidade. Então, quando tu colocas uma probabilidade média, significa que as outras, uma é maior e a outra é menor. Senão, tu não pode falar em probabilidade. Entendeu? Esse aqui é o ponto. Vocês... Porque tu tens 3, André. Tu tens 3 alternativas. Se tu tivesses só 2, aí o will, o can e o could poderiam ser semelhantes. Mas quando tu colocas mais uma, tu estabeleces 50% aqui e as outras duas, cada uma tem 25%. Então não pode ser can e could se elas são as 3 iguais. Entendeu? Vocês não podem traduzir as frases para o português. Na hora que vocês fizerem isso, o modal não vai dar certo. Não, possibilidade. E é diferente, tá? Sim. Aí é que está a diferença. Entendeu? Se tu disseres can ou could, as outras duas vão ser might. Tá bom, gente? Vocês procurem estudar, tá? Deixa eu interromper aqui a nossa gravação. Deixa eu parar aqui a apresentação.